bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos mergulhar de cabeça em um tema super interessante e que está em alta, a programação. Se você já se pegou curioso sobre como os computadores funcionam, como os programas que você usa são criados, ou se simplesmente quer entender melhor este mundo tecnológico em que vivemos, então preparei um conteúdo especial para você. A programação está em tudo ao nosso redor. Desde os aplicativos que você usa no seu celular até os sistemas super complexos que controlam o tráfego aéreo, por exemplo. Então, prepare o seu cafezinho, acomode-se na cadeira e vamos juntos desvendar os mistérios e as maravilhas da programação. Antes de colocarmos a mão na massa, precisamos entender o básico do básico: o computador. A máquina que torna a mágica da programação possível. Imagine o computador como um cérebro eletrônico, capaz de processar informações numa velocidade impressionante, muito mais rápido do que nós, humanos. Mas, diferente do nosso cérebro, que é super complexo, o computador precisa de instruções claras, precisas e bem detalhadas para funcionar direitinho, e é aí que entra a programação. Pense na programação como se fosse a linguagem que a gente usa para conversar com o computador, para dizer a ele o que queremos que ele faça, passo a passo. Vamos falar sobre um conceito fundamental na programação, o algoritmo. Imaginem que a gente quer fazer um bolo delicioso. Não misturamos tudo de qualquer jeito, né? Existe uma ordem certa, um passo a passo. Essa receita é o que chamamos de algoritmo na programação. Voltando à nossa receita de bolo, a gente precisa de ingredientes para que ele fique pronto, certo? Farinha, açúcar, ovos, leite. Na programação, a gente também precisa de ingredientes para criar os nossos programas, e esses ingredientes são as variáveis. Pense nas variáveis como se fossem caixas mágicas dentro do computador, que servem para guardar informações. Essas caixas podem guardar números, letras, frases e até mesmo valores verdadeiros ou falsos. É como se fossem etiquetas que a gente coloca nas informações para que o computador possa encontrá-las e usá-las quando precisar, de forma organizada. Por exemplo, podemos criar uma variável chamada nome para guardar o nome de uma pessoa, ou uma variável chamada idade para guardar a idade dela. Capítulo 4. Estruturas condicionais. A hora da escolha. Na vida real, estamos constantemente tomando decisões. Se estiver chovendo, pego o guarda-chuva. Se não, vou sem. Na programação, não é diferente. As estruturas condicionais permitem que os nossos programas tomem decisões com base em determinadas condições. Lembram do algoritmo da média das notas? E se quisermos que o programa diga se o aluno foi aprovado ou reprovado? É aí que entram as estruturas condicionais, como o se e o se não. Podemos dizer ao programa, se a média for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado, se não, está reprovado. As estruturas condicionais são como encruzilhadas no código, que guiam o programa para caminhos diferentes, dependendo das condições estabelecidas. Lembram das variáveis, aquelas caixinhas que guardam informações? Pois bem, cada caixinha é projetada para guardar um tipo específico de ingrediente, ou seja, um tipo de dado. Assim como na nossa cozinha a gente tem potes para farinha, açúcar, arroz, feijão e outros ingredientes, na programação a gente tem diferentes tipos de dados para armazenar informações. Os tipos de dados mais comuns são números inteiros, que são aqueles sem vírgula, números decimais, que são aqueles com vírgula, texto, que a gente chama de string, e valores lógicos, que podem ser verdadeiro ou falso. Cada tipo de dado tem suas próprias características e é usado para representar diferentes tipos de informações. Por exemplo, se quisermos armazenar a idade de uma pessoa, usaremos um número inteiro. Se quisermos armazenar o nome dela, usaremos uma string, que é como se fosse um texto.
E se a gente precisar repetir uma tarefa várias vezes dentro do nosso programa? Ao invés de escrever o mesmo código várias vezes, usamos loops, que repetem um bloco de código até que uma condição seja satisfeita. É mais fácil usar um loop para escrever programação 10 vezes do que fazer manualmente. Existem loops como o for, que repete um número fixo de vezes, e o while, que repete enquanto uma condição for verdadeira. Loops automatizam tarefas repetitivas, tornando os programas mais eficientes. Até agora, vimos como guardar informações em variáveis, mas e quando precisamos armazenar grandes quantidades de dados, como se fossem milhões de informações, de forma organizada e persistente, ou seja, de forma que elas não sejam perdidas? É aí que entram os bancos de dados, que são como bibliotecas digitais, que guardam informações de forma estruturada, como se fossem livros em uma biblioteca. Imaginem uma biblioteca enorme, com milhares de livros. Se os livros não estivessem organizados em prateleiras, por categorias, por autores, por ordem alfabética, seria impossível encontrar o livro que estamos procurando, certo? Com os bancos de dados é a mesma coisa. Eles permitem armazenar dados de forma organizada, em tabelas, com colunas e linhas, como se fossem planilhas, para que a gente possa encontrar a informação que precisamos de forma rápida e fácil. Assim como nós nos comunicamos com outras pessoas usando diferentes idiomas, como português, inglês, espanhol, na programação também usamos diferentes linguagens para conversar com o computador. Cada linguagem de programação tem suas próprias regras, que a gente chama de sintaxe, e finalidades, mas todas com o mesmo objetivo: dar instruções ao computador, dizer a ele o que fazer, passo a passo. Algumas das linguagens de programação mais populares são Python, conhecida por sua simplicidade e legibilidade, ou seja, por ser fácil de aprender e entender. JavaScript, muito usada em desenvolvimento web, que é a área que cria sites e aplicações web. Java, uma linguagem robusta, ou seja, muito poderosa e versátil, usada em diversas aplicações. E C++, uma linguagem superpoderosa, usada em jogos e softwares de alto desempenho, que exigem muito poder de processamento. A programação web é como se fosse a arquitetura da internet. É a área da programação responsável por criar sites, plataformas online e tudo que a gente acessa através do navegador, como o Google Chrome, o Firefox, o Safari. Imaginem a internet como uma grande teia de páginas interligadas. A programação web é o que dá vida a essas páginas, definindo o seu conteúdo, o visual, as funcionalidades e a interatividade, ou seja, como o usuário interage com a página. As linguagens mais usadas em programação web são HTML, CSS e JavaScript. A programação mobile faz a mágica acontecer nos nossos smartphones. Desenvolvedores criam aplicativos para tudo, desde pedir comida até controlar luzes e conversar com amigos. As principais plataformas são Android e iOS. Para Android, usa-se Java. Para iOS, Swift. E aí, pessoal, gostaram da nossa viagem pelo mundo da programação? Vimos como essa área é fascinante e como ela está presente em praticamente todos os aspectos da nossa vida digital, influenciando o nosso dia a dia de diversas formas. Se você se interessou por esse universo, saiba que nunca é tarde para começar a programar. Existem diversos cursos online, tutoriais gratuitos, vídeos no YouTube e comunidades online que podem te ajudar a dar os primeiros passos nesse mundo. Aprender a programar é como aprender um novo idioma, exige dedicação, prática e principalmente paixão por tecnologia, por descobrir coisas novas e por desvendar como as coisas funcionam. Então, não perca tempo. Comece hoje mesmo a desvendar os segredos da programação e a criar suas próprias soluções digitais.
Quem sabe criar o próximo aplicativo que fará sucesso no Brasil e no mundo.